Nós temos aqui uma visão da face supralateral do cérebro, agora com a pia mater e os vasos retirados. Nós podemos observar com mais evidência essa estrutura superficial, caracteristicamente formada por giros e sulcos. Os sulcos são essas reentrâncias mais profundas que delimitam espaços chamados de giros ou circunvoluções cerebrais. Na verdade, essa é uma estratégia que a natureza encontrou para aumentar a quantidade de córtex sem aumentar o tamanho absoluto do perímetro cefálico. Quer dizer, na verdade, 2/3 do córtex cerebral se localizam dentro dos sulcos, na parte mais profunda dos giros e sulcos. Um conjunto de giros e sulcos é denominado de lobo. Nós temos aqui no cérebro 5 lobos, sendo 4 superficiais e 1 profundo. Os lobos superficiais recebem o nome de acordo com os ossos do crânio que eles se relacionam na superfície da caixa craniana. Nós temos um lobo frontal, um lobo parietal, um lobo temporal e um lobo occipital, que correspondem aos ossos de mesmo nome. O marco delimitatório desses lobos são 2 sulcos muito importantes e bem evidentes na maioria das peças. O primeiro é o sulco lateral, que é esse sulco aqui que nós estamos observando, na face lateral do cérebro, e o outro é um sulco perpendicular a esse, chamado de sulco central. O sulco central e o sulco lateral delimitam os hemisférios cerebrais. Entre o sulco central, a porção anterior ao sulco central, e superior ao sulco lateral, nós temos o lobo frontal, que é aquele lobo que está relacionado diretamente com o osso homônimo. Entre o sulco central, posterior a ele, e a parte superior do sulco lateral, nós temos o lobo parietal. Abaixo do sulco lateral, nós temos o lobo temporal e na parte mais posterior, o lobo occipital. Vamos tentar delimitar esses limites entre lobo parietal, temporal e occipital. Primeiro, o lobo frontal ele é bem delimitado através do sulco central e do sulco lateral. Não tem nenhuma dificuldade em localizar anatomicamente esse lobo. Entretanto, notem vocês que o sulco lateral ele não vai até o final, ele torna-se descontínuo. Então, esse terreno, ou esse território de transição entre os 3 lobos é um território que fica com limite aleatório. Como é que a gente utiliza os marcos referenciais? Nós traçamos uma linha imaginária entre essa incisura chamada incisura pré-occipital e essa outra incisura chamada incisura parieto-occipital. Nós traçamos uma linha imaginária, essa linha imaginária, posteriormente a ela, nós temos o lobo occipital. Ainda nessa linha imaginária, se nós pegarmos mais ou menos a metade dela, seria mais ou menos esse ponto, e caminharmos desse ponto até encontrarmos o sulco lateral, nós traçamos aqui no final do sulco lateral uma outra linha imaginária. Abaixo dessa linha imaginária nós temos o lobo temporal e acima o lobo parietal. Nós então utilizamos esses limites imaginários para separarmos esse território comum desses 3 lobos mais posteriores. Nesse conhecimento da face supralateral, eu vou tentar descrever passo a passo a identificação dos giros e sulcos nos lobos correspondentes. Eu vou começar com o lobo frontal. O sulco lateral ele é sempre muito fácil de ser identificado, porque ele tem uma posição lateralizada, praticamente chama a atenção a posição dele na face supralateral, não tem como você confundir. O sulco central, esse sim já tem às vezes uma certa dificuldade, porque nós temos alguns sulcos em sentido perpendicular ao sulco lateral. O sulco central quase sempre ele é muito evidente, mas a segurança que você está vendo o sulco central ou não é que ele delimita 2 giros praticamente paralelos, o giro pré-central e o giro pós-central. Sempre que você tenha dúvida, procura na dimensão do sulco central se você observa um giro paralelo, que é o giro pré-central e o giro pós-central. Aproveitando essa deixa, o giro pré-central é a área motora primária, ele é delimitado pelo sulco central posteriormente e pelo sulco pré-central, que é paralelo ao sulco central anteriormente.
Esse giro pré-central é a área motora primária, onde nós observamos a origem dos neurônios que vão formar os tractos córtico espinhal e córtico nuclear. Em sentido anterior, logo depois do suco pré-central, nós temos dois sucos, que são sucos perpendiculares ao suco pré-central. Um mais superior, que é o suco frontal superior, e o outro inferior, que é o suco frontal inferior. Então, os dois sucos frontais saem quase que em sentido perpendicular ao suco pré-central. O suco frontal superior e frontal inferior delimitam 3 giros que também têm um formato paralelo. Esses giros são formados, na realidade, por mais de um giro, são blocos de giros. Essa região aqui, chamada giro frontal superior, ele se continua até a dobra da face superolateral com a face medial. O giro frontal médio, ele tem uma formação paralela ao frontal superior, delimitada aqui pelo suco frontal inferior e pelo suco frontal superior, e abaixo do suco frontal inferior, o giro frontal inferior. Então, 3 giros paralelos: giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. O suco lateral é formado por um ramo posterior, que vai em direção ao lobo parietal, e na sua porção anterior ele se bifurca num ramo anterior muito pequeno e num ramo ascendente. Esses 3 ramos delimitam 3 regiões importantes do giro frontal inferior que participam no hemisfério dominante, que na maioria das pessoas é o hemisfério esquerdo, das áreas de linguagem. A porção anterior ao ramo anterior é conhecida como parte orbital do giro frontal inferior. Entre o ramo anterior e o ramo ascendente, nós temos uma parte triangular, ela recebe esse nome por ter um formato triangular, e a parte posterior ao ramo ascendente tem o formato de um opérculo, chamado de parte opercular. A parte triangular e opercular estão associadas diretamente aos mecanismos de linguagem no hemisfério lateralizado para a linguagem, que na maioria das pessoas é o hemisfério esquerdo. Por acaso, estamos trabalhando aqui com o hemisfério direito. Essas divisões nós observamos dos dois lados, e no hemisfério dominante, essa área é responsável, então, pela expressão da linguagem, chamado centro cortical da palavra falada, ou da expressão da linguagem. Na porção mais anterior do lobo frontal, geralmente na parte anterior ao suco frontal superior e ao suco frontal inferior, essa região é chamada de área pré-frontal. Essa área é desenvolvida nos primatas superiores, principalmente no homem, é uma área ligada a todo o processo de raciocínio abstrato, inteligência, consciência, raciocínio lógico, áreas de previsão. Portanto, é uma área que se desenvolve bastante no ser humano, no primata superior, principalmente no ser humano. Essa área, quando é afetada, você tem graves problemas ligados aos fenômenos de consciência, de inteligência e de previsão. O lobo temporal é a porção localizada abaixo do suco lateral, é delimitado principalmente pelo ramo posterior do suco lateral, toda essa região inferior, e ela é marcada por 3 giros paralelos: o giro temporal superior, o temporal médio e o temporal inferior. Quer dizer, é muito semelhante ao que a gente falou do lobo frontal, a gente pode fazer a correspondência no lobo temporal. Um giro temporal superior, um temporal médio e um temporal inferior. Quem faz a limitação? O temporal superior, o limite superior é o suco lateral, o limite inferior é o suco temporal superior. Paralelo ao suco temporal superior, nós temos um suco que geralmente é descontínuo, que é o temporal inferior, que é esse aqui, ó, ele está todo descontínuo. Ele delimita, então, superiormente a ele, o giro temporal médio, e inferiormente a ele, o giro temporal inferior, que se continua para a face inferior do cérebro. Então, recapitulando: giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Os limites: do superior é o suco lateral. Separando o giro temporal superior do giro temporal médio, nós temos o suco temporal superior. E separando o giro temporal médio e o giro temporal inferior, o suco temporal inferior. O lobo parietal é um lobo que é limitado anteriormente, como dissemos, pelo suco central. Da mesma forma que no lobo frontal nós temos um suco pré-central, no lobo parietal nós temos um suco pós-central,
que delimita o giro pós-central. Lembra que eu falei que esse giro é paralelo ao giro pré-central. O giro pós-central, ele está ligado funcionalmente à sensibilidade, é chamada área sensitiva ou somestésica primária corporal. Nessa região chegam as informações provenientes da superfície do nosso corpo. No sentido perpendicular ao sulco pós-central, nós temos um sulco chamado sulco intraparietal. Ele sai a nível do sulco pós-central e penetra em direção posterior no lobo parietal. Então ele delimita uma área superior, que é chamado giro parietal superior, e uma parte inferior, que é conhecida como lóbulo parietal inferior. Lembra que o termo lóbulo é uma subdivisão de um lobo. Esse lóbulo parietal inferior, ele é constituído por dois giros que no primeiro momento parecem difíceis de identificação. Deixa eu mostrar a vocês. O primeiro desses giros é o giro supramarginal e o outro giro é o giro angular. Como é que a gente faz para limitar esses dois giros? O giro supramarginal, basta você seguir a parte posterior do sulco lateral. Ele tem no final ele tem um trajeto ascendente. Em torno desse trajeto ascendente nós temos o giro supramarginal. O giro angular, você vai fazer a mesma coisa com o sulco temporal superior. Você acompanha a parte posterior do sulco temporal posterior, a parte posterior do sulco temporal superior, ela é ascendente. Em torno dela você tem um giro angular. Na verdade são dois giros circulares que são paralelos. O mais anterior é o supramarginal e o mais posterior angular. Essa região é uma região importante, porque é uma região de encontro de informações de vias somestésicas, vias auditivas que são temporais, vias visuais que são occipitais. Então estão ligados, por exemplo, à percepção espacial e à percepção do próprio corpo, chamada área de esquema corporal. Finalmente, o estudo do lobo occipital é um estudo mais simples. Ele é separado do parietal do temporal pela incisura pré-occipital, pela incisura parieta-occipital. A gente traça uma linha imaginária, separa posteriormente o lobo occipital. Ele é formado por vários pequenos sulcos e giros. Destaque é para um sulco chamado de sulco lunatus, que é esse pequeno sulco aqui, que tem uma importância somente filogenética. Toda essa região está ligada com as áreas visuais secundárias e terciárias, que estão ligadas à percepção de cor, de imagem, de movimento, etc. Então toda a região do lobo occipital está ligada à visão. Ele está imediatamente localizado superior ao cerebelo. Você pode observar geralmente o hemisfério cerebelar, quando presente, uma relação muito próxima do lobo occipital. E fechando, a gente lembra que essa porção mais posterior é conhecida como polo occipital, que é o extremo posterior do hemisfério cerebral.